Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador Paulo Manuel Vicente Paulinho Amandio, do PDT. Seja bem-vindo novamente, é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez, vereador. Boa tarde, boa noite, né? Maurício, toda a TV Câmara, toda a equipe, muito bom estar aqui. Sinto muito a presença do meu saudoso amigo Carlo Antônio. É difícil até de falar dele, né? Mas vamos para frente, né? Carlo Antônio deixou um legado fantástico, uma pessoa do bem, uma pessoa que fez história. Minha homenagem a você, irmão. Te amo. É sempre bom fazer essa lembrança e menção como uma forma de homenagem, né, a quem ajudou a montar tudo isso. Obrigado, Paulinho. Bom, o senhor avalia como esse início do segundo período dessa legislatura, primeiro trimestre de 2023, só que assim, os desafios políticos são enormes, o contexto político, a balança oposição-governo toda hora trocando, parece que é um contexto político na política local bem diferente de todos os outros. O senhor tem quantos mandatos já? Já viu alguma coisa parecida como que a gente está passando hoje, vereador? Não, Maurício, eu nunca vi, né, e esperava nunca ter visto. Entendo que isso é legítimo, tu ter a bancada governista e ter a bancada de oposição. Isso é importante para o município, é importante para a população que haja essa balança. Mas a forma, esse desenho, isso que tudo se iniciou nessa legislatura, né? Isso há 2 anos e 4 meses atrás, eu realmente nunca tinha visto. Até porque alguns da bancada governista se revoltavam contra o governo. E a oposição já fazia o papel dela de oposição, que é legítimo. E isso foi fazendo uma mistureba, uma coisarada aqui, que quem perdeu com isso tudo, eu não tenho dúvida. Sempre a briga do Legislativo com o Executivo, só existe um perdedor, é a população. E isso a população perdeu e perdeu muito. O senhor está há quantas legislaturas já atuando diretamente no Poder Legislativo? Eu sou o vereador que mais tem mandato no município de Itajaí, consecutivo, né? São 6 mandatos, e mais 2 vezes como presidente, 3 vezes como presidente e 1 vez como vice-presidente. Então, assim, já vi muita coisa, já presenciei muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas, assim, muito me entristece essas brigas do Legislativo com o Executivo, ou vice-versa, né? Não quero aqui jogar culpa nem em um, nem em outro, mas só tem um perdedor nessa história toda, é a população. Entendo que tanto os vereadores quanto o Executivo têm que sentar, se alinhar, para que a população não tenha grandes prejuízos. O senhor acredita que há uma tendência do diálogo melhorar nos próximos meses, tendo em vista que a partir de janeiro já começa um ano com eleição e todo... Você não precisa fazer parte de um governo. Você pode ser uma oposição. Se você também pode ajudar ao Executivo, você pode ajudar a população, sendo uma oposição, mas uma oposição inteligente, uma oposição com respeito. A partir do momento que você passa a atacar o seu prefeito da forma que ele nos últimos tempos tem sido atacado, isso me assusta, porque dessa forma vira uma raiva daqui para lá e uma raiva de lá para cá. Eu não estou dizendo que é só do lado do Legislativo, não. O Executivo também tem a sua parcela de culpa. E isso é muito preocupante. Você pode continuar sendo oposição. O governo pode continuar tendo as suas opiniões, só que tem que haver o diálogo e o respeito, para que a sociedade não perca com isso. Porque a falta de respeito, e isso sim me assusta e me assusta muito. Vereador, a Câmara votou
agora, nas últimas semanas, um projeto para que as escolas tenham detectores de metal, visando ampliar a proteção na comunidade escolar. O que o senhor pensa que pode ser feito para identificar os riscos e aumentar a proteção, levando em conta todos os acontecimentos que tem, tanto esse último fato, né, trágico de Blumenau, quanto outros acontecimentos em todo o país? Assim, Maurício, eu entendo que algo tinha que ser feito e tem que ser feito, um investimento na área da segurança, só que a segurança ela não vai só até a creche, ela não vai só até o colégio, ela tem que ir até o posto de saúde, até o SMU, ela tem que ir na igreja, ela tem que ir nos ônibus. Então a segurança ela tem que ser reforçada na rua, dia a dia. Ela tem que ser um trabalho de prevenção, dia a dia nas escolas. Então assim, as coisas foram se perdendo ao longo dos anos. Aquilo que nós tínhamos no passado, nós fazíamos a leitura da Bíblia, nós rezávamos no Pai Nosso, nós tínhamos aula de religião, isso tudo foi se perdendo ao longo do tempo. Então, foram dando muito direito para essa rapaziada e pouco deveres. Os pais são fundamentais nessa situação. Entendo que não pode deixar isso só por conta do poder público. O pai tem que revistar o celular do seu filho, o pai e a mãe tem que revistar a mochila do seu filho, porque é notório que a coisa como está, a tendência é ficar cada vez pior. E não é o guarda armado que vai estar ali na porta que vai impedir de uma grande desgraça. Não vai. O que nós temos que fazer é campanhas, trabalho junto às escolas, trabalho nas igrejas. Cara, isso tem que ir muito mais aqui. Maurício, você já viu o ônibus que sai de Santa Regina com criança de manhã cedo? É lotado. O interior é lotado. O ônibus nosso da prefeitura, que transporta nossas crianças, é lotado. Isso são vários ônibus lotados pela manhã, vários ônibus lotados às 11 horas, vários ônibus lotados às 1 hora da tarde. Então, assim, se o cara querer explodir um ônibus desse, cara, e aí vai ter um guarda armado, cada ônibus, vai impedir do cara chegar e jogar. Então, assim, o que tem que fazer também é engrossar um pouco a lei penal, né? Entendo que quando ele atenta contra um adulto, ele tem que ter uma pena. Mas quando ele atenta contra uma criança, como aconteceu em Blumenau, a pena dele tem que ser perpétua. Ele não pode mais sair. Porque um cara desse, ele é doente, já se diz que ele é doente. Então, se ele é doente, ele tem que ficar internado. Ele tem que ficar preso pro resto da vida, para ele não correr o risco de fazer mais com outras crianças. Mas ele já sabe que a pena é branda, que as coisas, né? Ele foi ali, fez o que fez, foi ali, se entregou, porque ele sabendo que se ele se entregasse, ele já tinha alguma coisa que protegia ele perante a lei. Enfim, isso muito me preocupa. É lógico que nós temos que dar uma resposta para a sociedade. Agora, que isso virou uma politicagem danada, virou. Isso virou um esparrame de dinheiro a nível de Brasil, virou. Entendeu? Isso a gente sabe disso. E a gente sabe, se o cara querer, o bandido querer fazer alguma coisa, se ele não puder entrar na escola A, ele vai para o ônibus B, ele vai para a igreja C, ele vai aprontar. Então, por isso que tem que haver um trabalho, tem que fazer uma penalidade mais severa para que a pessoa não possa achar que ele vai fazer e vai ficar impune, como acontece hoje. Enfim, alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é continuar da forma que está. Mas que está sendo um esparrame de dinheiro e virou uma politicagem a nível de Brasil, isso, sem sombra de dúvida, virou. Vereador, o senhor também é autor do projeto de lei que dispõe sobre o sistema de captação de água da chuva junto aos prédios públicos do município de Itajaí, da administração direta, indireta, mas também das escolas públicas municipais. O senhor pede que essa água seja, né, captada para poder ser utilizada de forma correta. Né? O senhor tem acompanhado a tramitação da proposta e como que ela pode ajudar, né, nesse processo até de sustentabilidade aqui no município? Na verdade, eu não tenho acompanhado, não. Eu tenho acompanhado o meu gabinete
Mas, assim, isso já era, isso na verdade não precisaria, nem nós estamos discutindo isso a nível de Câmara de Vereadores. Isso era para ser um ato legítimo do Executivo, juntamente com o INE, juntamente com os órgãos ambientais, porque olha a economia, olha a sustentabilidade, olha você, na escola, Maurício, que o seu filho estuda, nós estamos fazendo aproveitamento da água, ele vai chegar em casa, pai, lá na escola nós aproveitamos a água para lavar as calçadas, pai. Lá na escola o jardim é molhado com a água da chuva. A descarga de banheiro, pai, é usado a água da chuva. Ou nós podíamos fazer também, para quando nós construir a nossa casa, nós também fazer. Então, assim, isso tem que nascer dentro das escolas. Mas, infelizmente, a coisa pública ela é meia devagar, quase parando. E entendo eu que se discute tanto a sustentabilidade, se vê que o clima está mudando a cada dia. E, infelizmente, a coisa é muito devagar. Isso aqui o senhor propõe como lei porque é um instrumento que o senhor tem dentro do Legislativo. Mas poderia ser uma iniciativa que não precisaria de lei, né? Isso aqui não precisa de lei. Para mim, seria natural o Executivo fazer isso, até porque se discute tanto, se investe tanto nessas coisas, se fala tanto, aí vão ali querer juntar do chão uma garrafinha PET, uma coisa. Tá, tudo isso faz parte, mas querem bater foto disso e depois fica no esquecimento, está errado. A coisa ela tem que ter uma ação continuada. E outra, né, Maurício? Para você imagina a quantidade de água que se gasta numa escola, para se lavar todo o pátio, para dar descarga nos banheiros. Essa água, além de você pagar ela, você paga 80% do esgoto, porque ela passou no relógio. E se essa água da chuva você aproveitar, além de você não pagar o Semasa, nesse caso, você também não vai pagar o esgoto, o 80%. Porque ela não passou no registro, né? Então, porque 80% tu paga daquilo que passa no registro, 20% é o teu consumo e 80% é para aquilo que... Enfim, então assim, seria legítimo, cara, não precisaria nem ser um artista para saber que o governo, os engenheiros já deveriam estar preocupados com isso. Em tudo, não somente nas escolas, mas em postos de saúde, tudo aquilo você já fazia com captação de água. E é tão simples, é um processo tão simples. E se o senhor leva diretamente essa proposta ao Poder Executivo, um recebe, diz, legal a ideia, vamos fazer, mas fica naquela... A coisa não anda. Tem que fazer estudo, tem que isso, tem que aquilo. Infelizmente a coisa não anda. A gente nos entristece justamente por causa disso. Porque nós para cobrar a população, nós temos que dar exemplo. Quando nós botamos a usina limpa aqui, foi justamente para dizer à população, é bom, é legítimo, faz bem ao meio ambiente, economiza no bolso e também ao Poder Executivo. Agora, como é que nós vamos cobrar o Executivo se nós não fizermos também? Nós temos que fazer. Nós aqui também temos que fazer. Tá? É um passo a cada vez, mas nós temos que dar esse passo. Como é que, Maurício, eu vou reclamar da calçada pública se a calçada da minha casa está ruim? Não dá. Eu tenho que dar exemplo. Toda vida nós temos que estar na frente para poder que a população saiba, se não, o vereador está cobrando, mas tem razão, porque eles deram exemplo, eles já estão fazendo. E o governo é da mesma forma. O governo, que moral tem um governo muitas vezes de cobrar lá no Nilo Bittencourt, lá no Copas do Vale, multar os donos de terreno que não tem calçada, se o Semasa, que está ali na Adolfo Conde, não tem calçada? Que moral eles têm para isso? Então, assim, para você cobrar, para você ter vez e voz e bater no peito, você tem que dar exemplo. Infelizmente, o governo, alguns quesitos, deixa muito a desejar. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook.
Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador Paulinho Amandio, do PDT. Vereador, o senhor também trabalha com um projeto substitutivo para alterar a Lei Municipal número 5.246 de 2009, que trata ali de decretos, portarias, leis, ordens de serviço, entre outros, o senhor pedindo que os documentos e textos oficiais da Prefeitura de Itajaí, ao serem promulgados, sancionados, né, eles possam apresentar ali a autoria, né? Quem que teve a iniciativa daquela ideia, quem que apresentou o projeto de lei, geralmente, né, claro, com certeza envolvendo aqui os vereadores, o parlamentar municipal, né, e todo o trabalho que foi desenvolvido. A importância disso, vereador, até, qual? É muito importante que se saiba que, né, a lei 5.800 e lá vai cacetada, ela é do vereador tal, ela foi uma batalha dele, uma luta dele. Porque, por mais que a gente precise dos demais pares para ser aprovado, mas ela partiu de alguém se debruçou sobre aquilo, né? E na grande maioria, na sua totalidade, fica no esquecimento, né? Quando o vereador fala, ó, a lei tal é minha, que nem a lei, por exemplo, a lei que obriga os bancos a ter assento, é minha e do Nicolas. Né? Mas quem sabe disso? Sabe é quando a gente fala. Né? Mas mesmo assim, é mentiroso, é dele nada. Porque não tem nada que prova, né? Então se está lá na lei, a lei dizendo que a lei 5.000 tal é do vereador Paulo, vai estar lá, né? E quando pesquisar, pô, que bom a lei, né? É uma forma de lembrar e homenagear quem abriu o caminho da picada primeiro, né? Quem botou a cara ali e enfrentou as primeiras resistências. Sim, né? Lógico. E é uma coisa que não tem despesa alguma, não tem custo algum, né? A única coisa que vai trazer é mais uma informação, porque quando cair lá no concurso público, de quem é a lei número tal, que as pessoas vão se interessar. O aluno vai saber, vai pesquisar, vai saber que aquela lei tal é de fulano, né? Então, isso eu tenho como positivo para todos os lados, principalmente para valorizar o trabalho do vereador, que muitas vezes ele é o primeiro que apanha, né? Ele é um para-choque. Porque depois de aprovada a lei municipal, mas ninguém sabe que lá no começo teve um monte de resistência, um monte de problema. Sim, bem assim. Né? Então é importante que saiba que foi o vereador que enfrentou, o vereador que foi atrás, o vereador que lutou, que fez a defesa. Importantíssimo. Outra proposta de alteração da legislação municipal, vereador, diz respeito à lei, né, a lei ordinária número 33 de 2022, um projeto de lei ordinária, e ele trata uma preocupação que, né, hoje toma conta da sociedade, que é com relação aos animais, principalmente, né, os animais pet. O senhor pede que diversos estabelecimentos que trabalhem, como agropecuárias, pet shop, trabalhem com o público que cuida de animais, né, e com os animais, que eles possam afixar informações, né, que levem conscientização e esclarecimento sobre o abandono de animais. Mas parece que esse é um problema ainda longe de se resolver, não é, vereador? Qual a importância da informação para conscientizar a população? Assim, sempre é importante, né? Assim, Maurício, ó, vou dar um exemplo bem chulo, assim. Às vezes as pessoas nos pedem para a gente uma lombada. Aí eu explico para essa pessoa, amigo, você vai querer uma lombada na frente da sua casa? Essa lombada vai lhe trazer alguns desconforto. Essa lombada ela vai rachar sua casa. Essa lombada vai ter freada durante a noite. Quando passar um caminhão no truque, o truque vai bater, porque a segunda roda ela bate mesmo, ela bate e não é pouco. Mas eu não quero a lombada na frente da minha casa. Quero 50 metros para lá ou 100 metros para lá. Não, mas não pode. Hoje o senhor está solicitando, tu tem que informar.
A lombada, além disso tudo, ela traz um transtorno para as ambulâncias. Ela traz um transtorno grande para o bombeiro. O senhor imagina o senhor deitado numa ambulância e ter que estar parando a cada 100, 500 metros quase uma lombada e o senhor necessitando chegar no hospital, é difícil. O bombeiro, mesma coisa, a polícia. Então, assim, ó, essas informações precisam chegar. E muitas vezes não chegam. Essas informações. Precisamos informar para a população a questão dos animais, dos pets, em modo geral, abandono, isso, aquilo, aquilo outro. Isso tem que chegar, porque dá a impressão assim que a gente ainda está vivendo na Idade da Pedra. Eu mesmo me deparei semana passada lá no Santa Regina, um cara abandonando um carro. Eu só não consegui pegar ele porque o meu carro estava inverso e o cara estava com um Fiat Uno que eu nunca havia andado tanto na minha vida. Tá? Mas assim, eu fui atrás, porque eu queria identificar ele, porque, cara, saiu ele de um desespero e 2 cachorros atrás dele. Ele abandonou os 2 cachorros. Então, assim, essas coisas têm que trazer informação para a sociedade, para quem que ela deve ligar, de que forma. A gente tem que dizer assim, olha, e as agropecuárias nada mais justo que nos ajude. Só que também tem que ter a contrapartida do poder público, do Instituto, né, do INES, né, que já faz um excelente trabalho, né, um incentivo. Por que não um incentivo? Tem que dar um incentivo, tem que ajudar, para ajudar que eles possam ajudar, principalmente os animais abandonados, como fazer para adotar, não compre animais, adote animais, procurar fazer umas campanhas mais, juntamente, principalmente com as agropecuárias. E lembrando que não são só cães e gatos que são abandonados, há cavalos também. Muitos. Então, assim, é muito triste. Hoje tem muita gente que se preocupa muito, mas age muito pouco. E nós não podemos só se preocupar, nós temos que agir. Falar, até papagaio fala. Né? Tem que resolver. Eu só vou dizer para ti, eu tenho 3 animais na minha casa. Tem um cachorro, que é o Pingo, foi abandonado a mãe dele lá. Estava premiada. Tem o Poli, um gato, abandonado dentro do meu cercado, e agora tem o Pulga, que é Pulga porque ele jogava lá dentro do meu cercado chapado de pulga, um filhotinho. Cara, ele não tinha, ele era branco, mas tu olhava para ele, ele estava preto. Tá? Fui lá, compramos o veneno, o remédio, sei lá se é veneno ou se é remédio, demos de goela abaixo para ele, botamos ele no bode, pente fino, peguei o pente fino da Maria Vitória e aqui, ó, limpamos ele. Maurício, ele dormiu o resto do dia, a noite toda, e no outro dia, final do dia, que ele começou a dar a hora da graça. Imagina, ele ia morrer. Então, assim, é o que a gente pode fazer, né, cara? Um pouquinho que a gente pode fazer. Eu sei que tem muita gente que faz, mas tem muita gente que só fala, e fazer que é bom. A estrutura das cidades, o desenvolvimento urbano de cidades como Itajaí, ele não permite mais animais na rua. Antigamente, algumas décadas atrás, ainda algumas cidades do interior, poderia haver cães comunitários na rua, gatos que viviam. Hoje, a estrutura urbana não permite mais. Não permite mais. Isso aí acabou. Hoje é na sua casa e cada um cuidar dos seus e o pessoal ter a consciência. O poder público está fazendo um trabalho assim de castração. O Pulga está lá em casa faz 4 meses ou 5 meses. Nem faz isso. Tá? Mas já está castrado. Aí a minha esposa descobriu que eu estava castrando ali, ia ter uma castração aqui no Parque da Bosco. Ligou, marcou, disse que tinha que comer o procedimento, tem que ficar em jejum, tal hora. Pegou, botou no carro, levou lá, castrou. Tal. Então, e é um gato. Então, não precisava nem se preocupar muito, porque é um gato, ele não vai vir para casa cheio de filhote. Mas e aí? Quer dizer que o gato... Né? Então, se todo mundo tivesse essa consciência, isso também dava uma amenizada, sabe? O meu é gato, que prende as gatas. Não, o meu é um gato, mas já está castrado. Os 2 que estão lá em casa, 2 gatos estão castrados. Eles têm uma raiva de mim, porque, infelizmente, estão castrados, né? Mas eles não vão mais fazer filhote por aí afora. Então, acho que todo mundo devia ter essa consciência, sabe? Vereador, nós temos um problema que está sendo recorrente
ao longo dos últimos anos aqui no município de Itajaí, que são as chuvas torrenciais. Chove-se em poucas horas, às vezes o previsto para um mês e meio. E algumas localidades do município de Itajaí, principalmente do interior, sofrem um pouco mais, né? No último episódio foi Volta de Cima, que teve e entre outros bairros aí, que teve um grande prejuízo. O senhor tem, com certeza, conversado com a comunidade, conversado com o Poder Executivo, e a Câmara também tomou a iniciativa de antecipar o 10º. Mas têm sido as medidas adotadas pelo poder público, na sua opinião, o suficientes para amenizar depois os prejuízos, já que não se pode ainda, não foi possível ainda se antecipar as causas? Nós, na verdade, eu lembro-me que lá no governo do Arnaldo Schmidt, foi feita toda a parte de drenagem do São Vicente, Maurício. Todas as ruas de São Vicente, onde fica a Pedro Cristiano de Miranda e a Stefano José Vanoli, ela mede, em média, 500 metros, 510, 506, 504 metros, entre a Pedro Cristiano de Miranda, que é a rua do Posto de Avan, e a Stefano. Todas essas ruas, existia vala dos dois lados, vala céu aberto. Desde lá da Hilton de Souza, que é a rua conhecida como a Rua da Ponta Quedo Neves, até o Jaiaçu, que é as casas do Jaiaçu. Todas. Foi colocado tubo de 40. Mas imagina, isso ao longo desses anos todos, isso foi em 82, 83, 84, né? O bairro era outro. A história era outra, né? Então, assim, a cidade não era totalmente asfaltada. O Nilo Bittencourt, eu vou falar do meu... Eu gosto sempre de citar o Nilo, porque eu fui morar no Nilo, quando eu me mudei para o Nilo, era tudo chão batido. Então, uma tubulação de 80, que era geral, ela dava conta. Por quê? Porque a maioria dos terrenos era baldio, a rua era chão batido, então pouca água ia para dentro da tubulação. Hoje não, hoje 90% dos lotes ou mais estão ocupados, né? 100% das ruas estão asfaltadas, então toda essa água só tem um destino, é o sistema de drenagem. Se o sistema de drenagem não funciona, não existe, cara, ela vai invadir as casas. Inclusive, nós, no Nilo Bittencourt, era 3 horas da manhã, eu estava ligando para o Dedé, minto. Eu estava batendo foto próximo da minha casa e mandando para o secretário. E ele me respondeu que já estava na rua e que tinha passado ali e tinha visto. Então, assim, por quê? Porque quando foi feito lá atrás era uma realidade. Isso há 25 anos atrás. Hoje é outra. Então, quando eles colocaram ali, eles colocaram um tubo de 80 na avenida. Hoje, para resolver, tem que ser galeria no mínimo de 2 metros por 1,50 m. Para se pensar numa coisa para 100 anos. Né? E a cidade como um todo. O prefeito Jandir Bellini, ele começou a fazer uns investimentos nesse sentido, e isso depois se estendeu, então, pelo governo do Vonei Morastone, principalmente aí com a presença do nosso querido secretário Dedé, que tem feito um excelente trabalho. Só que, como você mesmo falou, ela tem chovido bastante e mais localizado. Se eu dizer para vocês que houve uma bomba d'água no Nilo Bittencourt e do Nilo Bittencourt ao Olímpio Faconieri da Cunha, que é onde mora a minha irmã, eu não quero te mentir mais, acredito eu que dá 2.000 metros, talvez nem dê isso. Lá não choveu. E na minha casa foi uma bomba d'água. Então, assim, ela está cada vez mais centralizada, localizada aquela água. E aí, meu amigo, se nós não der condições para que essas águas elas possam ser canalizadas diretamente, ela vai invadir as casas. E, infelizmente, o portal é um problema crônico. Fizeram agora algumas coisas para amenizar, mas o que tem que se fazer no portal, a gente já sabe o que tem que ser feito. Ali tem que interceptar na Reinaldo Schmitthaus, onde é a primeira pontilhão, né?
Quando você sai da BR, você entra para Itajaí pela Reinaldo Schmittal, logo em seguida tem um pontilhão. Tem que pegar dali uma canalização de 4, 5 metros de largura e subir, passar em frente do posto do Alçóquio, em sentido Blumenau, para poder resolver todo aquele problema de escoamento de água daquela região. Porque lá, o que tinha lá no passado? Nada. Era roizeira e roizeira. Hoje o que tem? Galpões e galpões e galpões. Tudo aquilo que era ocupado por planta, né? Que a água... Havia uma permeabilidade maior. Tranquilo. Hoje está tudo aterrado, hoje tudo ocupado, e não teve essa preocupação. A BR passou lá atrás, com aquilo que estava lá para atender o que tinha naquela época, e é o mesmo sistema que está ali para funcionar até hoje, então não tem como funcionar. O governo tem que fazer um investimento e rápido para toda aquela região. E um investimento grande. Alto, para resolver. Não pode ser paliativo. Porque paliativo o pessoal está cansado. Paliativo o pessoal está cansado. Né? Porque é muito triste. Eu já morei em lugares que não ia com enxurrada, mas ia com enchente. Já era uma tristeza. Né? Mal talvez o cara de pagar o teu móvel da tua casa, já uns móveis que não pode nem ver a umidade, imagina a água. Né? E mal acaba de pagar, ou está pagando, e aconteceu o que está acontecendo. Não, inaceitável. O governo tem que sim tem que focar o seu orçamento, principalmente no que se refere à infraestrutura, para essa finalidade, para resolver esse fim. Porque ninguém merece amanhecer ou anoitecer com água dentro de casa. Nós vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos para continuar o bate-papo aqui com o vereador Paulinho Amandio, do PDT. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador do PDT, Paulinho Amandio. Bom, vereador, a Câmara, para resolver os problemas, de forma assim, os efeitos das chuvas para alguns moradores atingidos, conseguiu aprovar o que parte do 10º viabilizou e a Prefeitura enviou o projeto para cá, uma parcela única de R$3.000, né? Era a ideia inicial fazer 3 de 1.000. Isso é o que os moradores esperam, vereador, porque na hora, assim, para compensar os prejuízos até vai, mas a água continua às vezes entrando quando dá o evento, né? Com certeza, R$3.000 não paga nem as lágrimas que as pessoas derramaram naquela noite, né? Ajuda, ameniza, né? Infelizmente naquele momento. Mas o que a população clama é para que se resolva o problema. E tem solução, Maurício. É fazer os investimentos certo, tá? A gente nota aí obras que são feitas em outros países, em outras cidades, né, que se resolvem. Por que nós não conseguimos resolver um problema desse aqui? E não é com obrinha, não é com tubinho, não é com discurso. Isso é que eu digo, não é com discurso. É resolver mesmo, é botar a mão é botar, como diz o Carlinho mecânico, botar a mão no arado, fazer que a coisa funcione. Porque saída tem, né? Nós estamos acima do nível do mar, pouquinha coisa, mas estamos acima do nível do mar. Se nós estamos acima do nível do mar... Tem solução. Tem solução, não é verdade? Nós estamos acima. Né? O Santa Regina agora, o que tem acontecido no Santa Regina, o que aconteceu na última enxurrada que deu lá, ele pegou justamente o momento que a maré estava cheia. Isso não foi falado. A maré estava no pico. Aí, lógico,
Lá está o quê? Meio metro acima do nível do rio, talvez um pouco mais, em alguns pontos, né? Mas pegou maré cheia e uma bomba d'água daquela. Então a gente sabe que a situação já é um pouquinho mais delicada. Agora, onde é o Portal 1, Portal 2, essa região, a gente sabe que se vai se resolver com investimento, com dragagem daquele ribeirão e com a canalização, iniciando-se lá no Ribeirão da Murta, na Reinaldo Simitaus e indo em direção ao Portal 1 e 2. Tem uma obra que o senhor está batendo há algum tempo já e está intensificando os pedidos, que é a macrodrenagem para Nilo Bittencourt. Pode contribuir também, ajudar um pouco a melhorar tudo. Nós brigamos, e quando eu digo nós brigamos, é no bom sentido, né? Para a macrodrenagem do Rio Bonito, que pegou ali a Rua Biguaçu, pegou a Satiro, pegou a Rua Bom Retiro, pegou a Érico Veríssimo, pegou a Rua Palhoça, e pegou toda aquela rua ali. E resolvemos o problema. Hoje, pode chover à vontade, né? O investimento não foi pouco, foi, se não me falha a memória, 16 milhões, foi um investimento alto. Mas, para aquele povo que estava passando ali, o sofrimento que esse povo estava passando, desde quando a Rádio Clube saiu da Adolfo Conde, que foi feita a terraplanagem daquele terreno onde está o Eufrida, de lá para cá aquele povo não teve mais sossego. Então se resolve com discurso, se resolve com tapinha nas costas. Não, tem que se resolver com obras que realmente se façam os cálculos, não para amanhã, não para a chuva que caiu essa noite, mas sim para a obra, o que pode acontecer daqui a 30 anos, 50 anos. E isso foi feito ali. Eu agradeço muito ao prefeito, agradeço muito ao secretário Dedé, porque realmente aquela região toda ali resolveu. E nós precisamos agora, e isso eu estou falando da Campos Novo até a Avenida Pedro Cristiano de Miranda. Toda essa região ali acabou o problema. Não tem problema de alagamento. Pode ter problema no futuro de enchente, que aí é uma coisa. Agora, alagamento, esquece. E esquece. Está resolvido 100%. Agora, da Avenida Campos Novo até a Avenida Nilo Bittencourt, até a Rua José Pezzini, que já entra no Copas do Vale, nós temos que fazer investimento e muito rápido. Porque toda aquela região era um banhado e toda aquela região, como eu já falei anteriormente, hoje está tudo asfaltado. Hoje a maioria dos terrenos está ocupado. Então, só existe um caminho, é para a drenagem. A drenagem, para a época, ela dava conta, e para hoje e para amanhã, então, nem se fala. Já conversei com o secretário Dedé, já estão fazendo os projetos, não sei quando vai se iniciar, porque isso tem que captar recursos, não é uma obra barata, é uma obra também cara, porque ela vai nascer lá na ponte Paulo Vicente, que é em homenagem ao meu saudoso meu pai, na Avenida Nilo Bittencourt, e vai terminar lá na Adolfo Conde. E aí depois ela tem os braços, as espinhas que se falam, né? Porque quando foi feito o asfalto ali, foi colocado em todas as espinhas tubo de 60. Mas nós temos arquiteto Nilson dos Santos, que ela nasce, ela tem que se iniciar também na Avenida Campo Novo. Aliás, ela tem que se iniciar lá na Avenida Nilo Bittencourt e até a Avenida Campo Novo. A professora Deotilda da Silva Fontes, da mesma forma, começa na Avenida Nilo Bittencourt e vai até a Campo Novo. Aí depois começa na Avenida Nilo Bittencourt e vai até a José Pezzini, que vai direita e para a esquerda com a avenida no meio. Para se resolver. É investimento, na hora, acredito eu, dos investimentos que foram feitos ali na região do Rio Bonito. Vai, talvez um pouco menos, em torno de 10, 12 milhões, mas que tem que ser feito. Porque com essa enxurrada, teve casa com água dentro. A minha casa só não botou porque a minha casa é bem alta, mas na rua deu aproximadamente 0,5 metro. O senhor tem só para a Secretaria de Obras, vereador, mais de 50 indicações pedindo reparos em vias públicas, como os recapeamentos, a iluminação pública, bocas de lobo, entre outros. Além de muitas outras indicações também a outras pastas, né? Como a Secretaria de Segurança, o senhor pede rondas também, ampliadas até em alguns pontos
pela Guarda Municipal, né? Não tirando aqui os que o senhor pede para o policiamento militar mesmo. O que a comunidade, o senhor que conversa ali na parte que é bem populosa do município, o que a comunidade mais tem pedido e cobrado e reclamado do poder público? Muito a presença da Guarda Municipal Armada na rua. E o que eles falam, e eles têm uma certa razão, ela tem que estar mais presencial, caminhar nas ruas, principalmente nas ruas preferenciais, tipo a Stefano José Vanoli. Eu estou falando do São Vicente, mas isso se estende para toda a cidade, mas tipo a Stefano José Vanoli, a Manuel Francisco Coelho, o arquiteto Iniciado dos Santos, são as avenidas. Não custa estacionar a viatura, porque a presença, ela inibe. A presença da guarda. A guarda hoje, ela já impõe mais respeito do que era no passado, quando era chamada de guardinha. Hoje elas são chamadas de Guarda Municipal Armada. E isso para nós é bom, né? O governo tem que fazer investimento mais nessa área e nós temos que botar isso para a população, porque isso a população nos cobra. Isso sim ela nos cobra muito. E uma outra coisa também, voltando um pouquinho ao assunto ali das enxurradas, pedir para a população, né, Maurício, que nos ajude no que se refere à limpeza, porque é inaceitável, Maurício, as pessoas jogarem coisa na frente de casa, na rua. Os terrenos baldios, nos terrenos esse problema baldios. aí... Isso aí é inaceitável. Eu vou dizer, eu fiz uma pequena reforma na minha casa. Então, enquanto eu pude ter o entulho lá, que era a coisa mais pesada, foi 3 caçambas. Eu sei que é pesado, vou dizer aqui que realmente não é fácil. E aí depois, então, eu fui fazendo pequenos montes e quando tinha um montante um pouco maior, porque aquelas caçambas é por semana, né? Elas tornam um pouquinho salgado mesmo. E mandando retirar. Mas o que apareceu, assim, o que apareceu de gente na minha casa, desse pessoal de catador, de rua aí, se queria que eu tirasse aquele entulho, se eu desse 10 pila para ele resolvia o meu problema. Ele resolvia o meu problema dali. Mas ele ia levar lá o problema lá para frente da casa do Maurício. Está entendendo? Então que as pessoas tenham essa consciência. Não deixe que isso aconteça. Porque eles estão oferecendo o trabalho deles, mas o trabalho deles é pegar dali, da frente da minha casa e jogar na frente da casa do Maurício. Então está errado. Nós não podemos mais entrar. Hoje a gente tem 15 caminhões direto na rua, limpando as vias, caminhões e máquinas. Isso tem um custo elevadíssimo. E terrenos que se limpa hoje, no dia seguinte passa, já está lá entulhado de sofá, de guarda-roupa. Infelizmente, assim, ó, é lamentável isso. Tá? Uma cidade bonita que nem a nossa, uma cidade limpa que nem a nossa, e a gente, para manter ela limpa, tem que estar... Porque não é a população, é alguns porcalhões que ainda insistem nisso. Vereador, no ano de 2022, a Câmara de Itajaí votou um projeto histórico que possibilita o vereador gerir uma pequena parte do orçamento público para destinar a ações específicas, tanto da Secretaria Municipal de Saúde, quanto também de entidades. Mas são projetos específicos, ações bem pontuais, mas já é uma chance, uma oportunidade do vereador, né, indicar o recurso e ver aquilo que se propõe ser feito. É claro que ainda os projetos estão em execução, a Procuradoria do município está lá analisando cada situação, mas já tivemos aí R$738 mil aproximadamente por parlamentar aí, que pode ser gerido. Como é que o senhor avalia essa primeira experiência? Foi válida? Sim, vamos aguardar, né? Eu ainda não tenho como dizer se ela foi válida, se foi positiva. Até então, ela é positiva no que se refere a gente fazer o nosso trabalho, né? Tentar ajudar aquilo que a gente queria ajudar no passado e não conseguia. Agora vamos ver se realmente isso vai se consolidar, se isso realmente vai acontecer, se não vão conseguir começar a botar um monte de empecilho no caminho, né? Um monte de trava, porque a coisa pública, infelizmente, é a hora que tranca de uma forma que a gente não consegue entender. E esses recursos, a gente, para deixar muito claro à sociedade, nós só falamos em número, papel. Ninguém vê dinheiro, tá? Quem vê dinheiro é o executivo e tudo é feito por lá. Nós aqui apenas dizemos, olha, repassa tantos milhões desse montante
passa tantos milhões para o Marieta, passa mais tantos milhões lá para o Pequeno Anjo, passa lá para a Casa São Vicente de Paula, passa lá para a sociedade tal. É para isso que serve, mas a gente não tem acesso a dinheiro, deixar muito claro isso. Importante destacar que essa verba ela não faz parte dos convênios, não é para a entidade gerir, é para a entidade exatamente executar uma calçada diferente, comprar um equipamento diferente, fazer uma ação específica, bem pontual, pequena até, de pequeno porte, né, porque são valores pequenos ainda, mas que já ajuda, né, no serviço de utilidade. Eu ajudei a Casa São Vicente e, se não me falha a memória, com 50 mil. Meu Deus, já estão contando os dias, né? Então, assim, por quê? Porque eles estão construindo, eles estão fazendo lá uma estrutura para atender justamente crianças de rua, para dar qualificação. Não, então eles estão contando isso como, né? Então, mas vamos aguardar. E quem sabe na próxima a gente já tem condições de dar uma nota, né, mais eficaz no que se refere a isso. Até porque eu já vi tanta coisa no poder público, meu amigo, que até para prometer fica difícil. Então eu sempre digo assim, ó, vamos aguardar. Enquanto a prova do tempo não carimbar, o senhor ainda é um pouco cético ainda. Vamos ver como é que vai ser, porque senão daqui a pouco muda tudo. E aí a gente fica com fama de mentiroso, como aconteceu com as câmeras da BNTV, né? Que saiu meio que nem louco aí para arrumar lugar. Todo mundo ficou feliz, obrigado, vereador e tal, estamos juntos. E até hoje o BNTV sumiu, que ninguém acha mais esse BNTV. A Câmara do Estado lembra disso, né? Vereador, muito obrigado por aceitar o convite, participar conosco. Sempre bom conversar com o senhor. Desejamos um excelente trabalho para o senhor. Obrigado a você, Maurício. Obrigado a toda a equipe da TV Câmara. É muito bom estar aqui com você. Obrigado pelo carinho de sempre. E dizer que estamos juntos, lógico, né? Para tudo aquilo que for bom para a sociedade, sabe que pode contar comigo. E quando tiver algumas indicações, tá, senhor Abelardo? Pode me ligar, não tem problema. Grande abraço. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas você acompanha pelo canal 14 da Claro TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima!